Considerada o coração da OAB, as comissões exercem um papel fundamental dentro da instituição na defesa da sociedade e do ordenamento jurídico. Atualmente, são mais de 100 comissões, entre permanentes e temporárias, que atuam em diversas áreas do direito. Para conversarmos sobre esse trabalho que é realizado voluntariamente pela advocacia, o programa OAB em Debate recebe o coordenador das comissões, Dr. Daniel Pascoaluto. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvia. Um prazer estar aqui nesse programa que você tem conduzido com maestria. Obrigada. Bom, a gente sabe que na OAB tem mais de 100 comissões. Como que é o trabalho da comissão? Silvia, como você já mesmo deu um spoiler aí, temos mais de 100 comissões. Um outro número que não foi colocado ainda, são mais de 700 advogados inscritos nesses quadros, entre membros e diretores. Essas comissões, elas são órgãos de assessoramento do Conselho Seccional e quando de sua criação, todo triênio a gente cria as comissões temporárias e renova toda a equipe, todos os membros, todos os quadros de diretoria, inclusive das comissões permanentes. Esse trabalho, assim, entrando um pouco mais na sua pergunta, ele se dá muitas das vezes provocados ou pelo Conselho Seccional, como uma matéria que chega no Conselho para decisão, alguma temática para estudo, como a gente tem essas comissões temáticas, o Conselho acaba por encaminhar para um parecer de algum determinado tema, claro, afeito a cada uma dessas comissões, bem como provocada pela própria sociedade, quando de um requerimento incitando a OAB a se manifestar em algum determinado tema, até próprios órgãos do governo já também instaram a OAB a se manifestar. Então a gente, enquanto comissão, tem esse papel de fornecer dados, confeccionar pareceres, seja para instruir o Conselho Seccional ou mesmo para dar uma resposta à sociedade em diversos temas. Importante enfatizar, doutor, que o trabalho das comissões é um trabalho voluntário, né? Totalmente voluntário, é quase que um trabalho altruísta, né, do advogado, porque, óbvio, não dá para se dizer que ele não tem nenhum ganho, ele está sempre, vamos se dizer assim, em exposição. É uma tarefa onde você conhece vários colegas, você trabalha esse network, são inúmeros eventos que são realizados na nossa casa. Então, assim, dizer que é um trabalho onde o advogado membro não vai angariar nada é até quase que um contrassenso. Mas sim, ele não é remunerado dessa forma assim, monetária, ele não é monetizado de forma direta. E, na verdade, os presidentes de comissões, os membros, não que seja um trabalho de advogar para o outro, porque a gente não tem esse poder de polícia, né, Daniel? O que a gente faz ali é, muitas vezes, ouvir a sociedade, dar alguma resposta daquela demanda, emitir pareceres. Esse é o trabalho, não de advogar, né? Claro. Até mesmo não poderíamos fazê-lo porque somos advogados, né? Se a gente tem um estatuto que a gente reza e preza por ele, obviamente a gente não daria dando uma consultoria gratuita dessa maneira. O que a gente faz é tentar atender a sociedade sempre na coletividade. Demandas que chegam, seja das mais diversas áreas, como tributária, a gente vai fazer um parecer que se aplique a toda a sociedade, entendeu? E não a um determinado caso específico. Que isso, novamente, temos advogados contratados que, por meio de procurações a cada caso, vai poder atender esse cliente. Sim, por exemplo, eu sou presidente de comissão, sou presidente da Comissão da Igualdade Racial. E nós temos algumas demandas se tratando de crimes raciais, né, de racismo ou de injúria. A comissão já foi demandada uma certa vez, porque a autoridade policial se recusou a lavrar o boletim de ocorrência como uma injúria qualificada, né? Ele queria colocar como uma injúria simples, porque ele não entendeu que aquele fato que ocorreu era uma injúria qualificada. Então, a comissão foi demandada, nós fomos até a delegacia e pedimos que ele refizesse o boletim de ocorrência como uma injúria qualificada. Então, esse também é o papel, né, das comissões. Claro, note que nesse caso... De cobrar, né, o sistema, inquérito que está parado. Nesse caso específico, sim, isso foi uma ação em prol de uma pauta, ou enfim, não é daquela pessoa, ainda que às vezes se pareça que os assuntos se confundem, mas não é. Esse é o papel, sim, das comissões perante a sociedade. Doutor,
todo advogado pode participar das comissões ou existe algum critério? Eu diria que deve, não só pode. Todo advogado inscrito nos quadros da advocacia sul-mato-grossense, né, que é o nosso caso, seja como inscrição definitiva, originária daqui de Mato Grosso do Sul, ou mesmo suplementar. Ou seja, ele pode ser proveniente de outra unidade da federação, inscrito em outra seccional, desde que ele tenha essa inscrição suplementar no nosso estado, ele pode, não só pode, como deve participar, para se integrar à sociedade, à advocacia local. Eu acho extremamente importante isso. E é importante que a anuidade esteja em dia também para esse processo, né? Então, a gente tem algumas tem algumas especificações técnicas de como o advogado pode participar. Uma delas é essa, estar em dia com suas obrigações financeiras com a casa e não ter também nenhuma condenação disciplinar em seu desfavor lá na casa também. Então, na verdade, o trabalho das comissões acaba sendo um elo com a sociedade também. É evidente que nós temos o trabalho com a advocacia, mas também o trabalho das comissões ele vai além dos muros da OAB. Sem dúvida, e eu poderia até te elencar inúmeros casos, fatos, né, que aconteceram, reais, como a briga na época da taxa do lixo imposta aqui em Campo Grande, que a OAB interviu mediante a Comissão de Assuntos Tributários. Falo até com propriedade porque era presidente da comissão na época de assuntos tributários. Depois a questão do ICMS do diesel. Agora, por último, aquele aumento, majoração da alíquota do ICMS da gasolina. Então, a gente sempre, quando demandado pela sociedade, não vai se obstar a responder e tomar as medidas que a gente entender cabíveis, enquanto instituição. Doutor, e o bacana é que você teve essa experiência de ser presidente de comissão. Então, o seu olhar enquanto coordenador é um olhar macro, né? Macro, estive como presidente durante 4 anos de uma das comissões e participei de inúmeros eventos. Claro, foi antes da pandemia, fazíamos colégios presenciais de todos os presidentes. Então, tinha uma interação muito bacana naquela altura, naquela época. Claro que devido à pandemia isso deu uma esfriadinha, esses encontros, essas reuniões. Mas a gente agora, na coordenação, a gente tem procurado, vamos voltar com esses colégios de presidentes, para integrar mesmo esses presidentes e fazer os trabalhos como um todo. Bom, para o jovem advogado, né, recém-formado, saindo da universidade, aquela dúvida, o que fazer, qual área do direito eu vou atuar, porque o direito ele é muito amplo, né? Existem vários segmentos que você pode atuar. E a comissão, ela te dá essa possibilidade, primeiro, de você conhecer a área, né, de atuação que futuramente você pode atuar e também de estreitar relacionamentos. Sem dúvida, Silvia. Essa participação do jovem advogado, claro, a gente costuma até dizer que o advogado sai dos bancos universitários com muita pouca prática. A gente aprende muita teoria, mas a advocacia na prática ela é diferente. Então, eu acho que ingressar nas comissões já como uma estratégia, uma iniciativa de algo que você tem um pouco de afinidade. Claro, o próprio exame de ordem, ele é segmentado por áreas. Às vezes a pessoa fez no direito administrativo. Procure essa comissão de direito administrativo se você tem uma afeição a essa área. Você vai ter um network, você vai saber dos assuntos que estão em pauta, pertinentes a essa matéria. Inclusive, quanto ao jovem advogado, é importante também lembrar da comissão da jovem advocacia. É tão importante isso que na acolhida dos advogados, quando eles prestam juramento, pegam sua carteira de inscrição, lá na seccional, a gente traz sempre o presidente da comissão da Jovem Advocacia para fazer essa acolhida. Eles oferecem cursos agora de início para esse advogado recém-formado nem sempre, mas que acabou de pegar a sua carteira da OAB. Então, assim, é muito importante essa integração inicial com as comissões, sem dúvida. A gente sabe que não só o direito, né, mas todas as profissões, no início, é difícil. Primeiro, que a universidade, ela não te dá o dia a dia. A prática no direito, e eu posso dizer isso com propriedade, porque também sou advogada, não tive a oportunidade de estagiar, é muito diferente, né? Então, a OAB, ela tem essa estrutura, primeiro, pelas comissões, né, que estão lá, que realizam diversos eventos, que capacita esse jovem advogado, que dá a ele um outro caminho, né, doutor? Com certeza, e isso é feito, inclusive, em parceria com a Escola Superior da Advocacia. Essas comissões sempre, quase que rotineiramente, estão fazendo eventos dessa parte mais acadêmica, tentando aplicar isso na prática, que, como dito já anteriormente, o advogado sai muito com o teórico, pouco com a prática. Então, esse elo de ligação, faculdade, recém-formado, recém-OAB, recém com a carteirinha,
E esses cursos que as comissões dão, que elas oferecem, inclusive em parceria com a ESA, são de suma importância para o advogado deslanchar aí, digamos que pegar no tranco, né? Pegar essa parte prática. É isso. Doutor, para os advogados que estão nos assistindo, qual que é o procedimento para fazer parte de uma comissão? Silvia, é um procedimento muito simples. A gente tem a nossa secretaria lá de comissões, fica no térreo lá na nossa sede, e na secretaria ali mesmo ela pode fazer de próprio punho um requerimento, ou mesmo se ligar lá na secretaria, eles disponibilizam esse requerimento de forma digital, onde o advogado imprime, assina, envia com o pedido dessa comissão que ele quer, coisa de 2, 3 dias ali para a comissão processar, esse termo de posse já está pronto, ele consegue ir até a instituição e marcar a sua posse com o presidente de sua comissão. É algo bem simples de se fazer. Tem algum limite? Ela pode se inscrever em várias comissões? Não tem limite algum. O limite é a vontade, o desejo de integrá-las. Quanto mais conhecimento, melhor, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Abrindo a gaveta e colocando na gaveta. Quanto mais conhecimento, melhor. Claro que a pessoa, eu acho assim, na minha humilde opinião, isso não é nem conselho, mas é a minha, o advogado procurar algo que tenha, de novo, uma afinidade. Não vou sair me inscrevendo em qualquer uma das comissões, porque são inúmeras, inclusive elas são tão específicas, por exemplo, direito criminal militar, e tem a direito militar também. Sim. Então, só para você ver a gama dessas 104, quando a gente diz, é porque tem bastante comissão muito específicas. Então, assim, o que eu diria era, procure algo mais com as que você tem afeição, enfim, ou que já tenha militado na área, ou que pretende militar, seria esse o recado. Acadêmicos também podem participar? Podem, com ressalvas. Eles devem ser inscritos enquanto estagiários, e apenas na comissão de estagiários. Eles não podem participar de todas as comissões. A gente tem uma comissão específica de estagiários das mais diversas universidades que eles atuam, sim, inclusive dentro das universidades, oferecendo curso para esses estudantes que pretendem ingressar nos quadros da advocacia. Então, assim, e um dos requisitos também é que esse estagiário, para ele conseguir essa carteira de estagiário, ele esteja no 4º ano, ou seja, 7º semestre. Então, de novo, para resumir, estando no 4º ano, 7º ou 8º semestre, ele consegue fazer a inscrição enquanto estagiário e aí sim integrar essa comissão específica. Doutor Daniel, advogado do interior. Nós temos as subseções, mas muitas vezes não tem comissões tão específicas, né, quanto aqui em Campo Grande. Ele pode participar das comissões aqui? Estão mais do que convidados a integrar essas comissões da seção Mato Grosso do Sul. Mas também a gente sabe que algumas dessas subseções, que são 31, elas têm um conselho. E como as comissões são de assessoramento ao conselho, lá eles também nomeiam e fazem as suas próprias comissões, também tocam diretamente lá. Mas claro, as mais específicas geralmente a gente tem aqui na seccional, e em Campo Grande não tem problema algum. Geralmente, até por conta da pandemia, claro, a pandemia não trouxe, do ponto de vista profissional, só coisas ruins, mas coisas boas que ficaram, que é no caso da digitalização. A gente faz muita hoje reuniões híbridas, Exato. Acho que todas são teletransmitidas, então o advogado do interior, mais do que nunca, está convocado a participar, não precisando se deslocar, se locomover até Campo Grande. Uma ferramenta que acaba aproximando, né, a advocacia do interior com as experiências daqui. Exatamente, isso foi criado até nessa época de pandemia, uma plataforma digital da OAB. Então as reuniões até do conselho a gente faz híbrida dessa forma, participando o pessoal do interior, e as comissões não é diferente. Doutor Daniel, para a gente encerrar, fique à vontade para fazer o convite para quem está nos assistindo para fazer parte das comissões. Então, para reforçar, é um procedimento muito simples, a gente tem essa secretaria que está diuturnamente lá recebendo essas inscrições, basta ligar ou procurá-los presencialmente e que os advogados sintam-se em casa, a OAB é a casa de vocês e são trabalhos que eu particularmente, você também, somos quase que suspeitos em dizer, porque integramos e participamos de comissões ao longo dos anos. Então, ficam convidados mais uma vez para nos ajudar e vamos juntos. Doutor, obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. As portas estão abertas para depois você vir falar um pouquinho mais das comissões, que é uma gestão que está começando agora e tem muita coisa que vai ser realizada ao longo desses 3 anos. Silvia, eu que te agradeço, parabenizo novamente pela condução. Sei que esse é só o 2º programa, que ele seja duradouro e que a gente consiga, no decorrer desses 3 anos, trazer todos os presidentes. Que a demanda é alta, porque somos muitos, mas que a gente consiga mostrar um pouquinho do trabalho de todos aqui. Muito obrigado. Sim, com certeza, eu que agradeço.
Bom, agora nós vamos para um breve intervalo, porque hoje o programa é dedicado às comissões. No retorno, eu vou conversar com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Beatriz Stuart. Atenção, professores universitários! A Escola Superior de Advocacia, ESA, publicou uma convocação de professores para ministrarem aulas em projetos futuros da instituição. Para participar é muito simples, basta enviar o currículo completo e os diplomas digitalizados no e-mail esams@oabms.org.br. Os requisitos para as vagas são: curso superior em Direito, possuir alguma especialização, mestrado ou doutorado, ter enviado o currículo e todos os diplomas digitalizados. Não perca essa oportunidade. Cerca de 634 mil mulheres exercem a profissão de advogada no Brasil. Outras 7,7 mil são estagiárias de direito. Nos empregos e nos estágios, elas são maioria, representando mais de 50%. E para falar sobre essa representatividade dentro do sistema de ordem, eu converso com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Beatriz Stuart. Doutora Bia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, a gente agradece demais a oportunidade de estar aqui. Eu sei que é um programa que está começando, né? Acho que vocês estão na segunda edição e, assim, é muito importante esse espaço que vocês estão oportunizando para a gente. Esses números aí que nós trouxemos na abertura, essa representatividade dentro do sistema de ordem é muito importante. Contudo, ainda há um longo caminho a ser percorrido, né, doutora? Silvia, existe um caminho gigantesco a ser percorrido. As mulheres, elas já estão em maior número, mas elas precisam ocupar espaços. E essa caminhada, ela vem sendo feita muito lentamente. Então, o avanço é muito lento, ou estava sendo muito lento, mas agora não tem como voltar mais. Eu acho que, assim, as mulheres cresceram, apareceram e, assim, além de serem maioria, hoje elas querem participar de todos os processos, elas querem tomar decisões, elas querem estar nas mesas, elas querem estar nas discussões, e isso, assim, vem refletindo, acho que na política, vem refletindo dentro do sistema, vem refletindo em toda a sociedade. Eu, assim, fazendo uma reflexão, no sistema de ordem, hoje nós somos a maioria, mas se a gente fizer um olhar dentro do sistema judiciário, né? Nos nossos tribunais, por exemplo, quando você olha numa galeria, você conta no dedo quantas mulheres tem. Por mais que nós tenhamos essa representatividade, ainda falta, muitas vezes, um lugar de fala, principalmente em espaços de poder, né, doutora? Quando a gente fala assim das mulheres, não é só o número, né? Tem a questão da representatividade. Exato. Você falou uma palavra importantíssima, que é o lugar de fala, né? Existe uma frase que é do movimento PCD, na verdade, eles usam muito isso, que é nada por nós sem nós. Então, assim, nós temos pessoas discutindo, decidindo, sem a participação ativa. E essa diferença de número, então, faz muita diferença nesse ponto. Não porque as mulheres sejam melhores ou piores do que os homens. Muito pelo contrário, eu acho que a gente se soma e a gente se complementa nas nossas diferenças. Mas, assim, a gente precisa desse espaço, a gente precisa aumentar e eu acho que esse caminho está sendo construído, né? Dentro da nossa casa, né, acho que a gente vem fazendo o dever de casa dentro da OAB, até porque nós somos guardiões, acho que a gente tem esse papel até social, na democracia, a gente tratar esses assuntos. Nós tivemos uma votação paritária, né, na última eleição da OAB, e a gente tem um conselho formado por maioria de mulheres, e eu acho que isso é histórico. Nós vimos o Conselho Federal também formado por 81 mulheres, e isso é histórico e não tem como a gente não deixar de perceber. Então, assim, eu acho que isso
vem mudando. Sim. E vai mudar. E hoje em dia não tem como voltar atrás. Não existe um retrocesso, Não, né, não. nesse lugar Isso. em que a mulher, ela conquistou o seu espaço pelo seu mérito, né, porque é muito mais do que um rosto, do que um corpo, né, a mulher, ela é intelectual, ela produz conhecimento e esse espaço que ela vem conquistando é dela, né, e como você falou, a gente não está aqui para disputar. De forma alguma. Né? A gente está aqui para somar e junto com esse grupo, né, trazer novas perspectivas. A gente teve uma defesa do nosso conselheiro federal, quando foi fazer a defesa da paridade no Conselho Federal, ele fez no Colégio de Presidentes a seguinte frase: nós não podemos temer as mulheres. E eu acho que assim, é bem por aí. Né? Os homens, eles não têm que ter medo de perder espaço. A gente não é só espaço, a gente não está disputando, não é por aí. Né? É uma questão de representatividade mesmo, da gente se ver representada, pessoas que passam pelas mesmas dores que a gente e que vivem a realidade que a gente vive, né? A preocupação que a gente tem com outros assuntos, outros temas. Eu acho que assim, a mulher, ela tem uma percepção diferente, ela tem uma sensibilidade diferente. E assim, a gente fala da aparência, é igual quando a gente vai sair de casa e daí eu falo, eu tenho que pensar no cabelo, na maquiagem, na unha, e o marido, o homem tem que pensar no terno que vai colocar, no máximo pensar na gravata. É injusto? Não, é diferente. É só isso, é uma realidade diferente. Então, assim, por isso que a gente precisa ter esse olhar plural. Exato. Né? Que são situações, realidades diferentes sendo representadas. E o sistema de ordem vive esse momento de transformação, de mudança, né? Dessa pluralidade, não só de gênero, mas de raça, de orientação sexual, porque afinal de contas a advocacia também não é feita só de homens e mulheres, né? Existem outras pessoas que também precisam ter este lugar e ser respeitadas por isso. Eu acho que todos precisam ser respeitados, exatamente. Né? É isso mesmo. Doutora Bia, você está assumindo agora a Comissão da Mulher Advogada. Penso que é uma comissão que traz no seu DNA as prerrogativas, né, das mulheres advogadas. E qual que vai ser a estratégia da comissão para esse enfrentamento, né, de discriminação? Como que vai ser esse trabalho de vocês? Olha, a gente conseguiu muito pouco do histórico, do que vinha sendo feito até aqui. Então, assim, nós tomamos como um primeiro plano a gente se conhecer. A gente vê quem são as mulheres da OAB, quem são as advogadas do nosso estado. Então, assim, nós temos trazido essas mulheres para as nossas reuniões, para os nossos encontros e para a gente também ouvir, né, quais são os anseios dessas mulheres, o que elas querem. E, assim, uma coisa que a gente percebeu é que a gente precisa se unir, a gente precisa se juntar. E esse sempre foi um propósito dessa gestão, que nada a gente faz sozinho. Então, eu acho que assim, para a gente conquistar espaços, a gente pretende fazer muita coisa pela frente, primeiro a gente tem que ter um olhar para dentro da OAB. E assim, nós estamos trabalhando nossos planos, nosso planejamento é com uma pauta bem positiva, né? A gente trabalhar com questões, não só falar de paridade, mas a gente falar de autocuidado, a gente trabalhar com mentorias de carreiras, a gente levar essas experiências para as universidades, trazer as pessoas das universidades para cá, porque eu acho que a gente precisa ter essa interação. E assim, ao longo do ano é assim que a gente quer trabalhar. Eu acho isso bacana, esse olhar para o outro. É evidente que nós estamos dentro de uma casa, né, de uma instituição que exige a sua formalidade, que é a advocacia. Mas eu sou advogada, mas eu também sou mulher, né? Então, é evidente que as pautas são direcionadas para os assuntos voltados para o direito, mas também para a mulher. Então, é bacana você ter uma palestra falando de cores, o que representa, e isso já aconteceu, né, doutora? Nós fizemos, foi uma experiência, assim, ímpar, dentro até assim, a gente teve um feedback muito legal de todos os membros da comissão, até tiveram participações de advogados. Ontem teve a gente estava conversando, pode ter a participação de homens na comissão da mulher advogada? Eu penso assim, por que não? Né? Porque se a gente fala dessa pluralidade, dessa visão, eu acho que os homens eles podem trazer muito para a gente, porque às vezes através do olhar deles também, a gente consegue entender
essas diferenças. Então, nós não temos nenhum homem inscrito, mas nas nossas reuniões, constantemente, nós temos conselheiros que participam das nossas reuniões, pessoas da diretoria da OAB que participam das nossas reuniões, e eles sempre trazem um olhar, e não é um olhar de deboche, muito pelo contrário, eles gostam de participar, e eles, assim, cada vez mais entram nesse universo da mulher, que é um universo totalmente diferente, e assim, naquela noite foi um universo colorido. A gente fez análise até dos homens que estavam presentes, se estavam com a gravata de acordo com a sua coloração pessoal. Que legal. Você falando disso, né, do homem querer participar da comissão, me veio uma lembrança da comissão da qual eu presido. Eu presido uma comissão da igualdade racial. E me perguntaram se pessoas brancas poderiam fazer parte da comissão da igualdade racial. Sim, por que não? Por óbvio, né? Por mais que muitas vezes não há compreensão da dor ou do que significa ser negro no nosso país, você se colocar à disposição para entender essa dor já é um caminho. Então, a comissão, ela é para todos, né, Bia? É um caminho aberto para todos. Tem que ser, né? Tem que ser, porque senão a gente não tem razão de ser. Exato. Não tem razão de ser. Bom, vindo um pouco para essa questão das prerrogativas, né? A gente sabe que nós que somos mulheres, somos mães, você é mãe de 2, eu também sou mãe de 2. Além do trabalho da advocacia, nós temos os nossos afazeres, né, do lar. E dentro do estatuto nós temos algumas previsões que nos dão esses direitos, né, doutora? O Estatuto da Advocacia, ele traz algumas garantias para a mulher advogada, e até existe uma cartilha dentro do site do Conselho Federal, se alguém quiser procurar e quiser se informar melhor, existem algumas prerrogativas ali. Não só de não sofrer violência de gênero, poder utilizar a vestimenta que quiser, tirando quando tiver a obrigatoriedade de vestes talares, que seria uma obrigação pela instituição onde estiver presente. Existe a proteção em relação ao assédio. Então, tudo isso é a prioridade na sustentação oral, né, quando você tiver um julgamento, a questão da anuidade diferenciada, que a realidade em cada uma das seccionais é diferente. E assim, a mulher, em especial a mulher gestante e a mulher que acabou de ter seu bebê e está amamentando, ela deve procurar, se ela não conhece, ela deve procurar os seus direitos e, mais do que isso, procurar os benefícios que a ordem, através da Caixa de Assistência do Advogado, pode trazer para você. Então, assim, isso é informação, né? Isso não é só papel da comissão. Eu acho que, assim, os advogados, cada advogado, ele é um defensor das suas prerrogativas. E a gente só pode defender as nossas prerrogativas se a gente as conhece. É verdade. Né? Então, assim, eu acho que muito advogado fala, mas a OAB não faz nada em relação a isso. Mas o que eu faço em relação a isso? O que eu conheço em relação a isso? Para a gente defender um cliente, a gente precisa conhecer os direitos que esse cliente tem. E os nossos direitos, né? Muita gente desconhece. Exato. Então, eu acho que é uma importância muito grande a gente correr atrás, a gente conhecer e a gente se informar. Doutora, pegando um gancho sobre o assédio, há uma campanha nacional sobre o assédio. Aqui também, em Mato Grosso do Sul, tem esse cuidado, esse olhar, porque as vestimentas de uma mulher não dão ao homem ou a qualquer outra pessoa o direito de julgá-la. É evidente, né, que a nossa profissão exige algo mais formal, mas é preciso ter respeito à mulher, independente da roupa do que ela veste, né, doutora? Precisa ter respeito. E assim, essa campanha é uma bandeira que foi abraçada pela OAB Nacional. O Conselho Federal detectou alguns casos e algumas denúncias ao longo da campanha, da última campanha. Eles tiveram alguns relatos e resolveram abraçar essa bandeira. E essa bandeira está sendo espalhada pelas 27 seccionais. Então, assim, nacionalmente, várias ações, foi feita uma cartilha de informações sobre o assédio moral e sexual, né, nos escritórios, no judiciário. E, assim, agora a gente vai começar, no mês de maio, foi o lançamento dessa nossa campanha aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, a gente já tem algumas agendas, tanto com universidades, porque as estagiárias também sofrem assédio.
Então, assim, é uma campanha informativa em especial e, mais do que isso, o lançamento de um canal de denúncias. Porque não adianta também a gente dar só informação sem uma ação. Então, essas denúncias vão ser apuradas, é lógico, por advogados, para ver o encaminhamento até para o Tribunal de Ética de cada uma das seccionais. Então, é um trabalho muito sério que precisa, a OAB tem um papel institucional importante de não deixar essas coisas ficarem no silêncio, na sombra, como se nada acontecesse. Doutora, muito obrigada. Eu ter que aceitado agradeço, o nosso eu que agradeço o convite. Quero que você venha sempre aqui, Sim. porque são 3 anos, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu muito falo obrigada. que as comissões, elas são os braços e as pernas da OAB, né? Nós, através das comissões que a gente chega ao advogado nas suas diversas áreas de atuação. É verdade. Então, assim, talvez esse seja como fala, os olhos, né? Que a gente vai conseguir ser visto para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigada. Bom, hoje o programa foi dedicado às comissões e nós ficamos por aqui. Para mais informações sobre as ações da OAB, você pode acessar o nosso site oabms.org.br. Até breve!